Oi, eu sou Nicole Siniscalchi e aqui comigo estão Matheus Ferreira e Victor Alexandro. Esse é mais um episódio do GKPBcast, que é um espaço para a gente conseguir discutir de maneira mais aprofundada sobre as tendências e cases de sucesso do universo do marketing e de comunicação. Por aqui vão rolar muitas conversas sobre inovação e criatividade, entrevistas e muito mais. O episódio de hoje é GKP Pet. E antes da gente começar a falar aqui sobre o que a gente vai falar exatamente nesse episódio, eu queria lembrar vocês que a gente tem as nossas redes sociais. Então, lá no Instagram é GKPBcast e no Twitter também é GKPBcast. No YouTube você nos encontra no canal Geek Publicitário e aí você consegue ver o vídeo inteiro na íntegra, igual você vê aqui no Spotify também. E hoje a gente vai falar exatamente sobre esse mercado bet, né? Então a gente vai falar o que é um bet, a legalidade das apostas esportivas, a presença esmagadora no mercado e o futuro meio incerto, né, desses aplicativos de aposta. Segura aí que logo depois da nossa vinheta a gente já começa a falar com vocês. GKPBcast. Bom, eu queria começar fazendo uma aposta com você, tô brincando. Essa história do bet, né? Bet é basicamente aposta, né? Sim. Que falar aposta em português fica muito pesado, né? É uma palavra meio pesada, tensa. Que era né? proibido, né? Então. Ainda é proibido, na real, que teve uma aberturinha ali. Então, e enfim, nada mais é do que um sistema de apostas que é muito controverso, sempre foi e vai continuar sendo extremamente controverso. Mas o fato é que esses sites, né, de apostas, eles acabaram virando uma febre muito rápido, porque ele mexe ali com algumas coisinhas do ser humano que... O Victor, então, é assim... É que assim, eu acho que tem alguma coisa heterossexual, é impressionante como o heterossexual é envolvido pelo universo do bet. Você já percebeu? Eu acho que, não sei, acho que alguma coisa na ciência deve explicar esse amor do homem hétero pela ferramenta do bet. Eu não sei explicar, sabe explicar o porquê disso, Victor? Eu gosto da adrenalina. Gosta de perder dinheiro. Não é. É que tipo assim, eu não tenho essa afinidade com as apostas esportivas. Eu não sou uma pessoa que acompanha muitos esportes. Eu tenho amigos que são fissurados, assim, que acompanham os esportes e que se você perguntar qualquer coisa de um time da Arábia Saudita, o cara vai falar, não, porque esse time é o melhor lá da liga da... E aí eles apostam lá nos times de lá também, tá? Porque não é um rolê regional. Mas eu acho que é um pouco do senso de comunidade, assim, sabe? Eu acho que é a galera que gosta de esporte. Eu fico até um pouco feliz que eles encontraram um jeito de falar de esporte sem ser trocando soco na rua. O Cartola sempre teve aí. O Cartola era isso. Gente, verdade. mas aposta em coisas assim de esporte, você tem os cavalinhos lá no jockey que o pessoal apostava nos cavalos. Então, Isso aposta. é muito E antigo. quem é? Homem hétero que fazia isso. Homem hétero com dinheiro pra ficar gastando apostando. Mas a ideia daqui da gente falar disso é porque, assim, de uma hora para outra, esse negócio do bet ficou muito popular e tinha uma questão que talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso aqui quando a gente esmiuçar um pouco esses dados, que muitos desses sites eram sites estrangeiros que estavam baseados em países onde isso é totalmente legalizado, né? Não é a bagunça que é aqui no Brasil, porque mas não é, e não é, mas é. Então, eles operam fora do Brasil e são acessíveis fora do país onde eles operam, Sim. né? Então, a gente pode acessar também daqui do Brasil. E por isso esse assédio tão grande na parte da publicidade. E por quê, né? Porque esses grandes players veem o mercado brasileiro como um mercado potencial. Do ponto de vista legal, seria preciso uma lei que proibisse o acesso a esse tipo de ferramenta do Brasil, que não existe essa lei que proíbe. Então, desse ponto de vista, eu acho até interessante que isso passe a ser legalizado então no Brasil. Porque se é pra ficar mandando dinheiro pra fora... Vamos manter essa brincadeira, interno. vamos mandar dinheiro pra alguma empresa daqui, né? Exato. E aí, o Victor até colocou aqui, né? Que movimentou mais de R$1 bilhão só em outubro de 2020. E isso a gente tá falando aí de 3 anos atrás, quase, Sim, né? 2 porque anos e os pouco. dados ainda são... Porque
recentemente ainda tem se discutido muito sobre a regulamentação desse mercado, então os dados sobre como ele tem sido atualmente é um pouco assim, meio que não é totalmente divulgado, mas coisa que em 2019 esse mercado de aposta movimentou 4 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Não, e se você pensar que ano passado... Gente, foi ano passado, né? A Copa. Não tô doida. Foi ano passado. Então, se você pensar ano passado foi a Copa, quanto esse mercado movimentou? Porque eu participei de aposta de coisa... Eita, porra. Não, mas foi uma aposta simpática. Foi aposta, tipo, entre mulheres. Bolão, né? O famoso bolão. Isso. Então, é uma aposta. É. É uma aposta. Todo mundo que tem empresa faz o bolão. É uma aposta. Não é uma aposta de dinheiro, normalmente. Às vezes é. Normalmente vezes é. Foi Muitas vezes foi coisa pouca. Perdi minha casa e meu carro, mas fora isso, tudo certo. A minha era só ir no salão de beleza, entendeu? Foi uma coisa muito, assim, singela. Mas então, imagina quanto esse mercado gerou na Copa. O que eu quero saber é, você perdeu. Não, eu ganhei. Ganhou? Ganhei. É porque ela postou contra o Brasil. Eu apostei que o Brasil ia sair. E apostei que o Japão ia ganhar as primeiras rodadas. Ele ganhou. Ele tinha passado. Nicole, sai por aquela porta ali agora. Não, mas, gente, eu esqueci de ir no salão, então eu ganhei, mas eu não fui. O ser Nicole tem humano, esse né? problema, né? Sorry, gente. Mas... Eu sou a pior pessoa pra ganhar alguma Apostou coisa. e esqueceu de pegar o prêmio, galera. É assim. Exatamente. Essa é a Nicole, minha gente. Tudo é muito recente, né? É bem recente de quando que essas plataformas de apostas começaram a surgir nas nossas vidas. É óbvio que o crescimento é assustador, assim, pro que a gente vem vendo, mas ele foi legalizado em 2018, foi a Lei 13.756, que autorizou a modalidade de loteria esportiva em cota fixa. Então, a partir de 2018, de dezembro de 2018, foi quando a galera começou a falar, epa, dá para entrar aqui no Brasil e começar a brincar com esse pessoal aqui. E desde então, de 2018 para cá, esse mercado só vem crescendo. É uma crescente enorme, assim. Eu acho legal lembrar para as pessoas que estão assistindo e também ouvindo que eu acho que tem muita gente que acaba vendo, mas não sabe qual é o nome dos lugares de aposta, tipo o Betano, Betaway. Pra mim é o multiverso das apostas, porque se você sabe? pensar, tipo, minha mãe não faz ideia, porque é aquele anúncio que fica piscando ali na janelinha de todos os sites de mas seu todos pai os sites. sabe. Seu pai com certeza já tá envolvido. Mas aquela janelinha que ele tá em todos os sites. Não tem um site que você fala assim, gente, aqui ó. Pois é, Eles tinha tão- um que chamava GKPB, mas o cara dobrou a oferta e eu aceitei. Mas se você pensar, eles estão vendo oportunidade em muitos lugares. Então isso tá mostrando que, tipo, eles estão vendo que tá crescendo, vendo que tem muita oportunidade de aumentar ainda mais onde eles estão. Isso aqui, ó. E a gente vai entrar um pouco mais no porquê que isso tem feito tanto sucesso na publicidade, mas o fato de que isso tem sido uma proposta irrecusável, é isso que eu falei. Tipo, você não aceita? E se eu dobrar o valor que eu vou te pagar? Sim. Isso faz me pensar que isso é muito lucrativo. É, claro, com certeza. Cara, eu não consigo imaginar outra. Se em 2019 eles movimentaram 4 bilhões, eles estão fazendo dinheiro aí pra dar e pra vender. Eles estão vendendo R$1 por 50 centavos, assim. Eu não sei de... Faz a cara. matemática. 2019, quanto tava valendo o dólar? Como é essa conta que o pessoal faz? Quanto é que tá agora? É 5 vezes? É 4 vezes? Quanto foi? Parte de conta eu vou ficar devendo aqui, mas Mas é muito isso, dinheiro. não, tipo, ele aumenta muito conforme, tipo, vai passando os anos. Então, igual eu falei, você teve Copa ainda, que deve ter aumentado muito mais esse mercado, porque rolaram os bolões, as apostas. Então, foi só uma crescente. E aí, eles vão chegando numas propostas que fica meio irrecusável, sabe? Sim. E quando eu vou assistir hoje em dia um jogo na televisão, cara, tá na Globo. Tipo, Sim. são propostas que a Globo não tá recusando. E a Globo pode recusar muita coisa, e a Globo recusa muita coisa. Mas tá num nível de oferta de grana que tá comprando melhores espaços nos clubes, nos uniformes dos clubes. Não tem quase um clube hoje que você olha que não tem alguma coisa de aposta lá. Sim.
E tá comprando o próprio patrocínio desses eventos também, Sim. né? E eu acho que eles estão começando por essa onda do esporte, mas eu não tenho a menor dúvida de que daqui a pouco, a hora que isso sair desse universo do esporte, que tem possibilidades, tem diversas possibilidades de sair, para vamos supor, um BBB, tipo, apostar qual é o participante que vai ganhar. A Globo tentou isso com o aplicativo recentemente, né? Cara, eu não posso dizer com certeza aqui, mas se eu não me engano, já Deve é possível. ter já, né? Tipo, quem vai sair do paredão? E aí a galera Deve ter. aposta nisso. Eu não tenho dúvida de Deve que ter. tem. Mas Então, então, mas não é tão popular ainda para esse segmento, né? Eu acho que a hora que isso começar a pegar um pouco mais nesse segmento do entretenimento, tipo, quando fulano de tal, já pensou se alguém tivesse apostado que a Sabrina ia separar agora, recentemente? quem vai morrer no Game of Thrones? Tudo bem que já acabou, mas imagina a próxima série, tipo, quem vai morrer em Dá pra tal série, no dá próximo pra fazer, episódio? Dá pra fazer. Não, e aí eu Você pesquisei vai aqui. matando todos os personagens. Eu falei aqui que deve ter alguma plataforma que faz aposta de paredão do BBB. Cara, os 2 primeiros resultados são patrocinados. Pra você ver a grana que essa galera tem de... É bet? É bet, não. Eu não vou falar, não vou fazer propaganda não, que nem... Mas, sim, existe aposta, tem um bet aqui, mas é impressionante, cara, porque é justamente isso. E muito tem se falado a respeito da veracidade do grupo de apostas, né? Porque eles são muito fortes. E aí, no futebol, por exemplo, que eu acompanho alguns perfis humorísticos de futebol e tal, e aí a gente vê alguns lances acontecendo que você fala, meu... Isso aqui, alguém apostou pra isso aqui acontecer, sabe? Aos 45 do segundo tempo, fulano foi lá e pegou a bola com a mão e correu pelo campo. Você fala, pô, sacanagem. E a quantidade de dinheiro e a quantidade de plataformas bet que estão aparecendo o tempo inteiro faz com que eles se abracem cada vez mais na publicidade, que é o nosso foco principal, né? Porque se eles estão dentro do mercado publicitário, a gente tem que entender quais estratégias eles estão utilizando e com que público eles estão falando. E eles estarem em todos os lugares assim, não mostra só a força que eles têm, mas mostra também a quantidade de players nesse mercado. Porque para eles precisarem estar divulgando com tanta força, tendo que expor a sua marca em tantos lugares assim, é porque já tem muita gente trazendo plataformas de apostas, né? Pois é. A gente tem alguns números, acho que a Nicole pode trazer pra gente esses números aqui, dessa presença esmagadora do bet no mercado, né? Sim, sim. A gente consegue ver, né, que eles entraram, igual você falou, nos clubes. Então, eles estão realmente patrocinando 50% dos times na primeira divisão inglesa. Eles estão em 50% dos times que eles têm patrocínio em casas de aposta. E o número cresce em 70% na segunda divisão. Então, a primeira divisão inglesa já tem um monte de time que tem patrocínio. Fazer uma pausa aqui, Que que eu aposta. acho que é muito isso, né? A primeira divisão ainda dá pra recusar algumas coisas. Porque não faz sentido, você percebeu? Né? 50% É para muito- 70%. Eu tenho a sensação que que eu vivi isso, né? Então, assim, acho que ainda não preciso. Mas aí vai pra segunda divisão falando, Não, por favor, me dá dinheiro aí, por favor. Que eu Na tô primeira precisando. divisão, eles estão assim, Adidas, Bet. Vamos ficar na Adidas, ainda dá. aí a segunda é bet, por favor. Bet. É. Aí, na Espanha, 8 de 20 clubes têm o patrocínio de sites de aposta. O Barcelona e o Real Madrid mantêm parcerias publicitárias com 2 empresas do segmento, tendo alcance mundial. Gente, Barcelona e Real Madrid. Não são os times, tipo, da esquina, assim, sabe? Os times de bairro, que o pessoal joga, tipo, todo sábado à tarde e precisava de um patrocínio só pra conseguir manter a bola, sei lá. Sim, pra comprar a coca do prêmio do campeonato. E então a gente vê que esse mercado é um mercado que tá... é um crescimento absurdo. Você imaginava... quando você vê o jogo de futebol na TV, você vê Adidas, Puma... sei lá, você só vê marca muito grande nos patrocínios. Ou se não, no Agora estádio... você começa a ver um monte de bet tranqueira aí. Um monte. Assim, e aí eu acabei sugerindo até esse tema porque, assim, é realmente surpreendente. Assim, eu falei, virou tudo a mesma coisa na minha cabeça. Eu acho que eles vão ter agora um problema de comunicação que é conseguir se posicionar, né? De ter o
ali o top of mind de conquistar esse espaço na cabeça do consumidor enquanto marca, porque enquanto segmento, o segmento já foi difundido, né? E já Sim. está acontecendo. E é muito engraçado, justamente a gente entrar nesse cenário onde o bet vai ter que se consolidar no mercado, porque a gente entra meio que nesse futuro incerto. Porque se ele for regulamentado, se essas plataformas elas forem regulamentadas, que é o que o atual governo quer, é fazer com que apenas plataformas que contribuam com o imposto aqui no Brasil consigam exercer a sua função como uma plataforma de apostas esportivas. E aí a gente vai realmente precisar que essas marcas se consolidem no mercado, porque até então são marcas rápidas, assim, são marcas que surgem assim quase que numa urgência. Você vê que não tem o menor esforço para falar um nome, sabe? Mas então, é isso que eu ia comentar. A gente tá chamando de bet, mas é site de aposta. A gente tem um site de aposta. A gente viu 50 nomes aqui na hora que ele pesquisou. O bet, você já tá trazendo de algum outro nome que você tá pegando. Os Betano, o Betaway. Você já tá trazendo uns nomes que você tá vendo mais recente. Tudo bem, é porque no fim quase todos eles usam esse sufixo bet, né? Mas Sim. tem muitos que não. Esses daí já foram, já. Esses já perderam um lugar no mercado. já. Exatamente. Então, tipo, o pessoal que tá se estruturando com o bet já tá fazendo marketing. Acho que talvez não, acho que talvez pode ser também uma estratégia de diferenciação. Se todo mundo tem bet no nome, vai confundir depois. Mas pra Sim. mim, toda vez que você fala bet, eu só penso em Quando eu dois. chego no mercado tem do coco e só coco, eu nunca sei qual que é que eu gosto. E os dois, a embalagem é igualzinha. É? Não, gente, é um verde, um outro vermelho. Só Nicole. coco é vermelho e o do O coco é Matheus verde. provavelmente deve ter se confundido Com nas outra. marcas, mas existem duas de coco Duas que eu sei que verdes, são sim. iguais. Eu não sei quais são também, porque são iguais. E aí existe um debate até um pouco ético da coisa, porque muito desse mercado se fortalece por conta dos gurus, né? Esses gurus que afetam até mesmo o mercado publicitário, que são os gurus do marketing, os gurus que têm a resposta para tudo, são esses gurus do bet que acreditam que esse mercado vai fazer você enriquecer, você vai poder ficar rico, viver de renda do bet e tudo mais. E muito se fortalece por conta disso e até traz essa reflexão de que, pô, até onde vale a pena ir por conta do bet, sabe? Mas eu acho que é muito daquilo que o Matheus estava falando, de que, cara, chega um ponto que é irrecusável, sabe? Querendo ou não, você pode ser ético, você vai trazer todos os avisos possíveis, você vai falar que só pode acessar quem é maior de 18 anos, você vai falar que tem que ser consciente, você vai falar que tudo mais. Só que, cara, se esse pessoal do bet fala assim, meu, eu tenho, sei lá, tantos R$1.000 pra jogar aqui na sua mão, pô, as contas chegam, sabe? As contas chegam, todo mundo tem conta pra pagar. Você acha que a Rede TV gostava de ter a Ultra Farma como patrocinadora? Pois é, Qual é que entrou no BBB? De farmácia também? pague menos, pague mais. menos. Pague Vai, menos. pague mais. Pague menos ou pague mais? Você Não, gosta de pagar mais ou pagar menos quando você vai? Justo. Mas é uma farmácia. Eu fui leigo. Não, mas é que o BBB, né, no caso, era o programa chamava Sidney Oliveira, não sei o quê. Tipo, Entendi. era esse o nível do Ah, negócio, entendi. era de nome mesmo do programa, assim. Por quê? Porque tinha muito dinheiro envolvido e de novo, né, a Rede TV é a segunda divisão da televisão brasileira. Então, quanto menos oferta Uhum. de publicidade você recebe, mais propenso você está a aceitar essas coisas que normalmente você falaria, acho que não. Mas assim, por isso que eu falo, quando você vê isso no Brasileirão rolando lá na Globo, dá uma assustada. Eu Sim. dei uma assustada. É que eu acho que eles estão mudando de faixa, não seria esse faixa o termo, gente. Mas eles estão mudando, eles estão saindo da segunda divisão de ser o patrocinador de um lugar pequeno, de uma marca, de uma empresa X, de um canal pequeno. Eles estão crescendo. Então eles estão, tipo, pegando os grandes lugares pra aparecer. Então o pessoal tá pensando, ele tá com bet, mas, gente, bet tá crescendo. Se você pensar. Concordo com você. o mercado- Talvez por isso cause estranheza nesse momento, né? Sim. Mas em Nesse algum momento. vai... Mas E Deve aí, ser e muita aí gente. é o porquê de eu achar tão importante que esse mercado seja regulamentado, sabe? Porque não só no quesito de dinheiro, de receber impostos e tudo mais, mas a gente precisa trabalhar fazendo uma conscientização desse público que muitas vezes vai pegar o pouquinho do dinheiro que tem e vai tentar converter isso em mais dinheiro e pode acabar dando muito errado esse tipo de estratégia. Vou até um pouco além. Eu acho que o CONAR tinha que ter regras muito específicas para isso.
Sim. Porque eles não fazem isso com a cerveja, a gente tem que colocar lá beba com moderação. Exato. No mínimo, um jogue com moderação, alguma coisa nesse sentido, Sim. entendeu? De colocar essas barreiras mesmo e esses avisos, porque é realmente algo muito complexo esse universo de apostas, que assim como o álcool, por exemplo, pode ser, em algum determinado momento, um problema para as pessoas, né? Então, eu acho que tinha que ter, sim, algum tipo de regulação, inclusive por conta do CONAR, para traçar regras, porque assim, gente, influência... A gente tá falando aqui de TV, mas influenciador fazendo isso não tem regra nenhuma, é a casa do caqui. Cada um faz o que quer. Eu sabia que o Victor... Eu já falei esperando. A casa do caqui. Mas assim, cada um faz do jeito que quer, não tem regra nenhuma. Eles prometem até coisa pra pessoa. Não, vai lá que você vai ganhar, não sei o que. Tipo, umas coisas bizarras. A gente tem o caso da VTube aí, né? O caso da VTube que viralizou já faz até um tempo legal, que ela fez a divulgação de uma dessas casas de apostas, e o final da divulgação dela tinha o logo do CapCut, não era nem ela que tava jogando ali, sabe? Então, assim, a conscientização, ela precisa acontecer, e ela precisa acontecer o mais urgente possível, um pouco para frear esses gurus que vendem essa vida irreal de que você pode viver de apostas. Cara, e eu não tô falando que você não pode, não, mas eu tô falando que não é para qualquer pessoa, isso não vai dar certo para qualquer um, e as pessoas precisam ser muito conscientes quando envolvem riscos financeiros, assim, sabe? A gente vem de um país aí que passou por uma situação muito difícil, ainda tá tentando engatinhar para sair dessa situação difícil, e você jogar o mercado de apostas, assim, o mercado desses bets, como se fosse uma solução para os seus problemas financeiros, isso não pode acontecer jamais, sabe? Isso precisa ser regulamentado o mais urgente possível para que o uso seja realmente consciente, igual você falou do CONAR, e aí eu acho que eu nunca tinha pensado por esse ponto, mas eu acho que realmente falta uma instrução do CONAR aí, porque se o influenciador ele não pode fazer uma publi sem sinalizar que é publi, se uma cerveja não pode fazer um comercial sem falar para beber com moderação, para você não dirigir se você beber, o mercado de apostas ele deveria também ter esses inserts para conscientização do público. Eu acho que tem muito tabu em cima desse assunto, né? Ele eu comparo ele com um momento um pouco parecido com o que a cannabis tem nos Estados Unidos, né? Que é legalizado, né? Não sei se já está legalizado no país inteiro. Cada vez que eu vejo tem um estado a mais que legalizou. Eu acho que não são todos ainda. Mas em muitos estados é legalizado. E tem essa discussão de como trabalhar a publicidade. Tem agências que nem gostam de pegar esses clientes, tem veículos que não gostam de pegar anúncios que falam de cannabis, porque ainda tem uma coisa moral em cima disso que é muito grande, mas eu acho que é isso também, assim, e acho que até a legalização é muito semelhante também à razão da legalização. As pessoas continuam consumindo. Vou deixar legal e ter impostos, e ter regras, e ter segurança, do ponto de vista, por exemplo, uma cannabis comprada numa loja corretinha lá nos Estados Unidos é muito mais cara, mas tem qualidade, podemos dizer assim, né? Não tendo nada de cannabis, mas enfim. Acho que tem todo o processo, né? Porque você tem a legalização, aí a pessoa tem o sistema da onde ela comprou. Então, sabe, igual a rastreabilidade, exatamente. Tem tudo, né? Então, assim, eu vejo um momento muito semelhante até, porque, assim, você tem a legalização de algo que é muito difícil de barrar, mesmo quando apostas e jogos eram ilegais no Brasil, isso continuava acontecendo, Casa né? do bingo. Nossos jogadores de futebol todos adoravam esses estabelecimentos. Minha avó ficou chateadaça, minha avó no bingo ali, meu amigo. Putz, minha avó, ao contrário de mim, minha avó era muito boa nesses jogos, tá? Minha avó sempre voltava pra casa eu já cheia. entendi, é genético, então, o amor pelas apostas. Gente, eu no bingo, eu ganho e perco ao mesmo tempo, porque... Nunca ganhei nada no bingo. Uma vez eu ganhei, aí o cara ganhou 2 pessoas ao mesmo tempo, eu e uma mulher. Aí o cara falou, vamos girar na sorte. Aí ele pegou 2 bolinhas e fez assim, eu perdi, eu falei, Isso é muita sacanagem, isso é testar demais a sorte do ser humano. Eu chorei. Você ganhar junto com outra pessoa e depois perder. Meu pai tava presente, eu chorei, ele me deu o prêmio dele. Que Pô, nem pra dividir. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, foi tipo festa junina, sabe? E as lágrimas correndo. Enfim, apostas. Eu acho que precisa muito, você legalizou. Mas eles legalizaram e deixaram, tipo, tá bom.
Não, você tem que trazer as regras, todo o processo em cima daquilo. De quais são os sites que estão fazendo esse processo. Porque as empresas que vendem bebida, você sabe quem vende bebida, porque tem que ter todo aquele esquema de regras, o Sim. processo, o CONAR. No site de apostas, você joga no Google, tem 599 mil, sei lá, um Sim. monte. Um tipo de certificado, né? Talvez É. colocar no site lá. Esse site tem um selo, é certificado pelo governo a É. efetuar a prática de aposta, sei Que é lá. lógico que além disso, de você não saber qual é o bom, vai ter golpe ali no meio. Essa é outra coisa interessante da gente discutir, porque assim, com esse volume de sites de apostas, com essa falta de um player relevante, né? A gente tem o Betano que talvez seja hoje o que mais desponta aí pra ter essa... Aquele Bet 360 também, eu É, acho que 360. O Betaway Tem também, não é? É o Blaze também que faz muito sucesso. Eles acabaram com o que eu falei agora. Tudo bem, não temos aí um player Não, realmente... mas assim, são poucos. As pessoas conseguem falar nos dedos. Tipo assim, tem uns 4, 5, entendeu? Não é um. Mas então, o volume de sites de apostas e as promessas cada vez mais tentadoras desses sites todos me fazem enxergar a possibilidade infinita de golpes e da pessoa se lascar. Sim. Porque pensa, uma pessoa mal intencionada cria hoje um site qualquer com nome que termina com bet ou comece, que tenha bet em algum momento, e ela coloca lá uma forma que ninguém ganha, só perde o dinheiro. Sim. Ou o que é muito pior, né? Que no começo a pessoa ganha e depois ela só perde, né? É. Que essa é a tática da maior parte das coisas de aposta que são mais golpistas, assim, nesse sentido. Sim, e não tem transparência nenhuma, Não né? tem. É o algoritmo. O algoritmo que eu preparei tá fazendo isso, não tem nada aqui, não fiz nada aqui. Ou se não, ganhou sim. Ganhou meu irmão, minha tia, o meu parente, o vizinho. Falou algoritmo, deu até arrepio aqui. No fim, o Instagram é um bet, né? A gente nunca sabe se vai acertar o post ou não. É isso. Gente, Oh. tudo é bet. Tudo Oh. você tá postando ali. O mercado da aposta chega cada vez mais. Será que eu vou levantar da cama hoje? Quem aposta? Você sabe que no TikTok tem umas pessoas que faz live assim, né? Tem, Não sei quantos presentes eu levanto da cama. Meu Deus do céu, velho. tem um episódio, gente, eu não lembro a série agora, mas tem um episódio desses Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, que o cara tá doente e ele tá perguntando pras pessoas se ele pode ou não tomar o remédio. E aí o doutor tão, meu amor, você vai morrer. E o cara tipo, gente, sim ou não? É isso. E esse é um risco. Parece uma sátira, mas é um risco muito real. Tem gente que se vicia, cara. A aposta é viciante. Tem problema, tipo, tem muita gente que perde as coisas porque não sabe quando parar. E aí a gente bate de novo na tecla de regulamentação, de conscientização. Porque o pior problema do Brasil é esse. Tipo, a gente tem um problema e aí a gente foca em solucionar esse problema sem pensar em todos os processos que ele tem que passar. E aí a gente pode fazer até uma analogia com o futebol. Se no futebol mesmo, que é o futebol, a gente tem a categoria de base para pegar os jogadores que estão iniciando, quando a gente vai propor uma solução pro governo, a gente precisa investir na base também. Se a gente vai legalizar e regulamentar o mercado de apostas, vamos conscientizar a galera também. Vamos fazer esse processo lá atrás para que as pessoas saibam como fazer isso de maneira consciente. Sim. Gostou da minha analogia? Gostei. Eu acho que faz sentido. E eu queria fazer uma conexão com o nosso episódio anterior do Chat GPT. Olha só, Eu vim no Chat GPT e perguntei, Chat GPT, me dê dicas de como apostar em sites bet. Eu não sabia como falar, eu tive que ser rápido. Não sei se seria exatamente essa pergunta, mas tudo bem. O ChatGPT tá me irritando porque tá devagar com aquelas palavrinhas que ele fica colocando. Mas ele falou assim, ó, muito bom. Eu adoro o ChatGPT, tá vendo? Vou mandar obrigado pra ele depois. Como modelo de linguagem, eu não recomendo o jogo, mas posso fornecer algumas dicas gerais que podem ajudar a minimizar o risco ao apostar em sites de apostas esportivas. E aí ele vem com conheça o esporte, gerencie sua banca, enfim, ele vai dando dicas ali mais gerais, sem se responsabilizar muito, né? Igual ele fez quando eu perguntei sobre relacionamento pra ele. Na verdade, o ChatGPT não se compromete muito, né? Analise as odds. O que é odds? Odds é a quantidade, tipo, a possibilidade, basicamente, assim, tipo, quando vai jogar Santos contra Corinthians, aí
o mercado em si, os fãs de futebol acreditam que o Santos vai ganhar. Então, as odds para o Santos são mais baixas. Se você apostar no Santos, você ganha menos, porque parece que ele tem mais chances de ganhar. Enquanto se você apostar no Corinthians, ele tem mais chances de perder, e aí você, consequentemente, tem mais chances de ganhar, porque se ele perder, vai ser incrível. É tipo eu apostando no Japão. Entendeu? É isso. O Victor entende bem de bet, né? Por que Eu tenho que será? saber no que eu me meto, né? Mas não que eu nunca joguei em bet, não. Nunca joguei. Não, né? Mas enfim, era só pra gente fazer realmente essa conexão, mas vejam que até o ChatGPT não recomenda os jogos. E a gente não tem um posicionamento do Conar. Fica aí essa reflexão pra gente. Ó, Conar, tá moscando, hein, filho? Você tá moscando. Você conhece alguém do Conar? Seria legal a gente trazer alguém do Conar pra falar aqui. Não só sobre isso, mas falar também sobre assuntos no geral, né? Sim, se você conhece alguém do Conar ou é do Conar, entre em contato com a gente. A gente tem que fazer, né, um contato @gkpbcast. Tem cast@gkpb.com.br, podem mandar. Olha, que chique. Toma. Aí, gostou, Conar? Chama aí. Chama nós. Vai regulamentar nós. Não é? Vocês não podiam estar fazendo esse podcast. Suspende. Fudeu. Deixa pra lá a regulamentação. Ninguém quer. Quem quer regulamentar o Pra quê quê? aqui? Vamos se liberar. E tem a ampliação pro mercado de games também, que a gente tá vendo ir demais, né? Pra esse Sim. universo dos games. Que também tem tudo a ver com esportes e esportes, né? Que aí a gente tem a Betano com um projeto com a equipe feminina de Counter-Strike, né? O CSGO. Sim. Da Black Dragons, que também foi uma dos destaques que você colocou aqui, né? Que eu Foi, acho que foi também a tem... Ani- Ah, Fui foi eu. você que colocou Sim. aqui. Eles fizeram um projeto pra levar as meninas pra um campeonato, que foi no Oriente Médio. Então você percebe que eles também estão entrando com outros patrocínios sem ser na parte de esportes, na parte de esportes normais, mas pra esportes. E também você percebe que o pessoal tá entrando nesse mercado porque é um outro mercado em crescimento. Então você juntou eles que estão crescendo com o mercado que tá estourando, que é de games e esportes. Então tá dando certo, né? E eu acho também que o pessoal o pessoal que gosta de games gosta de apostar. Sim. Não, Você gosta de saber se Você ele gosta da vai... adrenalina. Exatamente, vai morrer, não vai morrer. Tem gente que compra pack de joguinho, né, Nicole? Por que não vai apostar dinheiro em bet? Gente, Fortnite, ó. Não, mas muito aqui eu vou partir em defesa do Bet. Principalmente desse Betano aqui, porque é o único que eu conheço que fez algo tão legal assim. Não que ele já tenha usado. Não, nunca joguei. Juro Tem que... até alguns amigos que já. Não, eu tenho uns amigos aí que já Ah lá. apostou em time lá da Aramaica, assim, uns times nada a ver com nada, só vai que dá certo. É o novo time do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo. Não, mas aqui eu acho que é muito legal ver que a forma como eles entraram aqui nos games, no eSport, não foi uma forma genérica, né? Então, não foi só colocar a marca lá. Primeiro que eles já começam patrocinando uma equipe feminina, o que é super positivo. Legal. E além disso, financiando essa equipe a ir viajar para outro país para participar de campeonato. Isso é muito legal. Mas eu acho que tem a ver com o que eu falei também. O bet, ele vai por si só no público homem hétero, né? E aí, acho que é até uma tentativa de tentar direcionar um pouco para esse público feminino. Junta um pouco com o que a Nicole falou, que o público gamer já tem uma disposição um pouco maior para entrar nesse tipo de Sim. coisa. Então, acho que tem aí um certo trabalho, por isso que eu até tinha falado que a Betano se destaca, né? Um certo trabalho mais de marketing mesmo, de entendimento do público e direcionamento da comunicação, que é super bacana. Não, e com certeza, porque eles sabem que o público de esportes e games, eles têm um público que tem uma quantidade de mulheres crescente, de meninas. Então, ele entende que ele consegue patrocinar para ampliar. A gente, falando desse mercado, a gente teve o pessoal da Fluxo, que também criou um time feminino para participar de campeonatos. Então, você tá vendo que esse mercado tá entendendo que mulheres jogam, gente. A gente participa. Já tem pesquisas aí que diz A que PGB, o público... né? Pesquisa Game Brasil, o ela público já dá feminino bastante tempo que é a maior, maioria. As mulheres, elas precisam esconder que são mulheres nos jogos, justamente para não sofrer esse assédio tóxico no meio dos games, né? Isso é meio triste até. Então, A e gente a pode fazer Betano um entrando... programa sobre isso. Eu vou adorar, vou ter várias convidadas. Mas então... Você tá expulsando a gente já no Lógico programa que sobre não. mulheres. Lógico que não. Ter várias convidadas. Não, a gente faz mais de um. Tem vários assuntos pra falar. Oxi, Justo. a gente tem a parte do
Não, mas acho que Várias coisas. A gente não vai sair do A bet. gente vai ter um com você de host e só mulheres convidadas. Olha que chique. Eu vou ficar com vergonha demais. Mas então, sobre o Betano, a gente percebe que eles estão sentindo esse mercado e estão falando, gente, vamos ampliar aqui também. A gente não tem esses dados, mas eu queria saber o dado de mulheres que apostam. Eu queria muito isso. Eu queria saber essa Será que o chat porcentagem. GPT sabe me dizer? Vai, pergunta. Ó, se você é uma mulher e você aposta, eu queria saber se você concorda que às vezes é válido apostar num time que você não conhece, numa partida que você não sabe o resultado, porque às vezes pode dar certo. Mas eu acho que isso é muito da aposta em si, do pessoal que tá apostando em tudo. Vai que tá bom. O que o chat GPT trouxe pra Ele gente tá, aí, ele tá Matheus? digitando. O Matheus, ele... Gente, eu queria comentar isso muito. Eu fico maravilhado com o chat GPT. Calma. Eu queria comentar isso muito, desde o episódio anterior pra esse. O Matheus, a vida dele seria tipo o clique do filme do Adam Sandler. Ele adiantaria todo mundo, porque o chat GPT, ele quer colocar velocidade 2. Ele quer o chat já. Imagina a gente que eu demoro pra falar. Não, eu tô muito curioso pra saber o que ele vai responder, porque eu acho que esses dados não existem. Exato. Ele tá aqui Enrolando. tirando da reta de novo. Que ele falou de não tem acesso atualizado sobre a porcentagem de mulheres que apostam, pois a prevalência pode variar de acordo com o país e cultura e tipo de jogo. Deixa eu já botar aqui uma outra pergunta pra ele, porque eu acho que vai ser importante. Além disso, é importante lembrar que as porcentagens não são fixas e podem mudar ao longo do tempo, à medida que atitudes culturais e sociais evoluem. No entanto, posso afirmar que cada vez mais mulheres estão se envolvendo em jogos de azar e apostas esportivas e que essa é uma tendência que deve continuar a crescer no futuro. Eu tô vendo o chat GPT ser o nosso quarto host. Gente, é sério, é muito legal você fazer uma pergunta e ter uma resposta objetiva e não cair numa lista com 10 links de site que você vai ter que ficar rolando pra procurar a sua resposta. É fantástico. Total, e eu acho muito legal, desculpa se eu te Não, cortei, pode se você ir. ia falar alguma coisa, mas eu acho muito legal que ele classificou como uma tendência. Então, eu acredito que não é algo que vai acabar tão cedo, eu acho que é algo que vai continuar crescendo ainda mais, como a gente já vê esse mercado crescendo, e que é um mercado para todos, né? Não tem... Não. Por que teria? É esse momento, por que teria? Porque você vê assim... Gente, o Betano, ele deve saber alguma coisa pra tá patrocinando o grupo feminino. Não seria em vão, né? Não seria em vão. Eu já falei o que eu acho, né? Eu acho que é justamente tentar crescer essa base de mulheres. Ele já tá sentindo aqui a tendência do mercado. Eu achei bacana que eu perguntei pro ChatGPT, e no Brasil, né? Porque ele falou que dependia muito de acordo com o país, mas ele falou que não tem acesso a dados atualizados sobre porcentagens no Brasil, mas ele disse que também tem aumentado gradualmente no Brasil e que espera-se que continue a crescer nos próximos anos. E é importante lembrar que as mulheres têm tanto direito quanto os homens de participar de atividades de lazer e entretenimento. Tá vendo? Até o chat Militou GPT aqui. sabe, gente. É isso. E aí ele disse, é fundamental que todas as pessoas, independente do gênero, entendam os riscos envolvidos em jogos de azar e apostas e tomem medidas para minimizar esses riscos e evitar problemas de jogo patológico. A gente chega na parte do problemas. Tem que ser consciente, cara. Tem que conscientizar o público. E aí eu tava vendo aqui a notícia mais recente, né, sobre essa regulamentação. E aí tem um dado muito interessante aqui, que a proibição dos jogos de azar começou lá em 1946. Então a galera lá em 1946 já viram que era um problema isso aí, que se não fosse regulamentado, se não fosse algo controlado, poderia ser muito prejudicial para as pessoas. E aí até então o Senado ele não definiu nenhuma forma de regulamentar a matéria do G1 falando a respeito, mas o próprio setor de apostas, bets, diz que não se importa com a quantidade de imposto. Pra você ver. A grana que esses caras têm. Eles têm muito dinheiro. O imposto é o quê? Eu tô milhão? chocado. 2 milhões? Tudo bem, deve ser muito mais. Eu tô chutando, gente. Deve ser muito dinheiro. A linha fina é ótima. Setor projeta faturar 12 bilhões em 2023. Aqueles 4 bilhões que a gente viu em 2019 triplicou. É isso, é um mercado muito grande. A gente precisa urgente dessa regulamentação. Acho que estamos precisando também de dinheiro aí no caixa do governo, porque não tá nada fácil. Mas
Eu acho que não tem muito outro caminho. É meio que um caminho inevitável, mas eu concordo também que você tinha colocado aqui no roteiro que o futuro é incerto, né? Sim. Que a regulamentação se arrasta e ainda deve continuar. Também acho que deve continuar, porque eu acho que falta conhecimento suficiente sobre esse universo para se propor essa discussão de uma forma, sabe, relevante. Uhum. Consciente, né? Eu acho que não tem no Congresso pessoas embasadas para conseguir tomar essas decisões de maneira... Os deputados tudo dentro dos bet da vida também apostam. Com certeza. Na verdade, eu tenho um receio, assim, que é um receio meu. Eu tenho medo dessa sociedade que ela é muito contra tudo e contra todos. Do nada resolver que não quer mais. Não, vamos proibir de novo. Eu acho que não proíbe então, mais. Proibir de novo é um grande problema, porque daí a gente vai ter igual a história da cannabis lá que a gente já falou. Proibir de novo não vai fazer com que as pessoas parem de jogar. Óbvio, pode reduzir, pode ter muitas coisas, né? É um receio meu. Eu acho, assim, que esse governo, a sociedade, a gente fica muito... Acha que vai pra um lado e do nada vai pro outro. Você fica assim, não tô entendendo. Eu acho pouco provável, mas concordo com você que tudo pode acontecer. E acho que se viesse essa proibição, de novo, a gente volta para aquela discussão que a gente tinha lá no começo. Os sites baseados fora do Brasil, aí ia ter que ter uma proibição do acesso a esses sites. E aí ia ser uma discussão muito complexa, inclusive até do Marco Civil lá da internet que a gente teve, que vedava algumas proibições em relação a essas coisas, entendeu? Então eu acho que aí começa a sair muito mais da alçada deles. Sim. Esse tipo de coisa. Então, acho pouco provável, acho que o mais provável é uma regulamentação. E ouso dizer que essa discussão sobre a regulamentação tende a aumentar muito em breve. E a gente vai ouvir muito falar sobre isso a ponto de que seja efetivamente um assunto que não pode ficar fora da discussão no Congresso e aí isso acabe saindo de alguma forma, né, como foi com diversos assuntos já anteriormente. Sim. E aí a gente vai agora caminhando, né, para as nossas considerações finais aqui. Eu acho que as minhas considerações ficaram bem claras, eu posso reforçar elas em algum momento, mas eu queria ouvir a Nicole, principalmente, falando um pouco mais sobre o que ela acha a respeito do que vai acontecer, qual que é o futuro, se você acha que vale apostar de vez em quando. Você aceitaria o patrocínio para ser embaixadora do Bet para as meninas no Brasil? Aquele momento. Eu acho que é muito importante, igual o Victor falou, sobre reforçar que apostar pode ser prejudicial de todas as formas, assim. É uma coisa muito inconsistente. Então, você não pode ter uma certeza fazendo aquilo. E a pessoa precisa ter... Não é uma coisa que, assim, um investimento que vai ter certeza no final que o dinheiro vai dar certo e vai estar lá. Gente, você não pode tirar todo o dinheiro da sua conta e apostar. Não é assim que funciona. Você não... Eu, às vezes, levo a apostar, assim, essas coisas muito na brincadeira, sabe? Que você fala assim, vamos apostar quem chega lá primeiro. Sabe? Essas coisas bem bestas. Eu tenho 10 anos. Eu acho que a pessoa precisa ter essa noção que o dinheiro dela não pode ser, tipo, colocado lá na plataforma. Ela precisa ter um estudo. O Conar precisa regulamentar. Eu acabei de bater no microfone, foi sem querer. E também eu acho que é um mercado muito em crescimento, que realmente algumas empresas não, mas que existe um futuro muito bom. Tipo assim, para times, para o pessoal de esportes que está começando, a gente tem outros patrocínios interessantes, tipo Calunga, que patrocina algum time de esportes. Sabe aquelas marcas que estão no esportes que você fala assim, nossa, tá em esportes, mas não faz muito sentido? Gente, Bet, ele faz sentido estar ali, ele tá conectado, ele é uma coisa de aposta com aquele mercado. Infelizmente, ele tá conectado, são as mesmas pessoas. Então, vai conectar o mesmo público. Então, eu acho que vai continuar crescendo, não tem um fim. Eu só discordo da parte do futuro muito bom. Você acha que não vai ser bom? Sou um pouco cético em relação à bondade desse futuro. Eu também acho meio... Não, vai ser bom, tipo assim, vai ser um futuro com muito dinheiro pra eles. Não, eu entendo no sentido que você quis dizer, tipo, porque você pensou no exemplo das meninas. Isso. Tá. Pra esse sentido, até que faz sentido, mas eu não concordo que todos os bets da vida vão querer investir dessa forma, assim, sabe? Não, afinal, muitas empresas pensam só nelas mesmas, né? Sim, total. Falta muito. Eu acho que falta esse olhar, assim, tipo, de querer ajudar mesmo esses pequenos times de esportes. É isso, né? A pessoa tá se acabando lá na aposta, mas você pega o dinheiro e ajuda a Amazônia. E aí? Quem é que vai criticar?
É a dualidade do ser humano, cara. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Nossa, eu acho foi muito justo tirar profundo. dinheiro de gente trouxa e ajudar a Amazônia. A gente... Eu não vou falar Tô nada. brincando. Eu não vou falar nada. É uma brincadeira, gente. Mas então, é assim... É o que eu acho que eles estão fazendo, assim, o que toda empresa grande faz. Você tá recebendo dinheiro de alguma forma, você tá investindo em outro lugar. Eu passo, às vezes, na rua, tem a plaquinha do pessoal da praça. Essa praça está sendo cuidada pela empresa X. Sim. Às vezes a empresa nem tá cuidando ali da Já praça. pensou você tá olhando e é Betano? Essa praça é cuidada Cuidado pela por Betano. Então, mas ele tá, tipo, ele tá redirecionando de uma forma certa. Tipo, certa não, mas, tipo, um redirecionamento que foi o que você falou. Ajudando um time menor. Não, e fazendo aqui alguma agora eu tô coisa. pensando um pouco a respeito de até questão de cota de patrocinador, assim, sabe? Porque, vamos supor, e se chegar um momento que essas marcas vão ter tanto dinheiro que as outras marcas não vão conseguir competir com relação ao patrocínio? A gente precisa também ter uma limitação de quantos bet pode patrocinar um programa da TV, por exemplo. Tem que ser um só. Entendeu? Mas eu acho que eles não têm... É a regra básica, é um só, né? Eu acho que é, Não tipo, pode ter com outras concorrente marcas. do mesmo segmento em patrocínio. Infelizmente não pode. Então, porque isso aí acaba dificultando um pouco mais. Porque se o mínimo ali que a galera da aposta estiver investindo for muito grande, e aí? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Muito em breve, essas empresas que têm dinheiro pra jogar fora vão ter os seus próprios veículos, tá? Eles não vão pagar um veículo pra veicular a publicidade deles. Eles vão ser o veículo. Eles vão ter um Por que Casimiro. você paga uma ESPN se você pode ter o seu próprio canal que depois vai falar de você? Qual foi, Matheus, o vídeo? Tô com medo. O que você vai falar? A gente viralizou recentemente, provavelmente não vai ser tão recente assim quando esse episódio sair, mas na internet, um vídeo do cara assistindo filme de terror, e aí no Era meio... o Pânico. Ele tava assistindo Pânico pirata, era ilegal da Gente, internet. esse vídeo é fantástico. Baixado da internet, e aí no meio do filme, o pessoal do bet, eu não lembro exatamente qual era o bet, Também não vou mas lembrar. inseriu um insert ali de propaganda do bet dentro do filme, mantendo a temática de terror sem ficar totalmente desconexo do filme. Você me pergunta, como isso é possível? Eu falo pra você, cara, só vendo pra entender. É assim, impressionante. Eles pegaram o It a coisa e eles inseriram ali no meio do comercial com uma edição assim bem trabalhada, e eu acho que isso vai muito de encontro com o que o Matheus falou, de que, cara, esses bets eles vão encontrar um jeito de se divulgar. Eles vão fazer isso. Você encontrou qual foi? E fizeram muito bem. Se você pensar que tem muitas inserções que acabam ficando muito forçadas, sabe? Tipo, Coca-Cola em alguns filmes, que tipo, a pessoa fica pegando toda hora o logo, assim, voltado pra câmera, tipo... Então... Esse acabou sendo, tipo, meio que espontâneo, né? Eu acho que isso entra um pouco na história da falta de regulamentação, né? Os caras, eles não têm muito limite, né? Tipo, anunciar... Por exemplo, né? Você tem a história do Brasil lá, que anuncia, que ficou muito famoso por anunciar em sites adultos e tudo Sim. mais. Aí você tem a história desse bet da vida aí, que eu nem sei qual que anuncia no plataforma de filme pirata, né? Então não tem muita... E assim, olha que coisa doida, né? Que marca iria se envolver com uma plataforma de filme pirata? Você consegue imaginar? As Nem marcas... Mas teve uma empresa de apostas As que se marcas que eu envolveu. penso é só ruim. Sim. Então é tudo muito esquisito, né? É Sim. tipo... Eu não... Ó, eu encontrei o vídeo aqui, eu vou narrar, tá? Caramba, você é muito bom. Você encontrou? Ó, eu vou narrar o que acontece. Basicamente, a pessoa tá assistindo o filme do Pânico, e aí, durante o filme do Pânico, desce um pop-up na tela como se tivesse recebido uma mensagem. Nisso dá um zoom out pra fora, e na verdade é uma pessoa assistindo o filme do Pânico no seu próprio notebook. E aí, quando essa pessoa que tá em primeira pessoa vai olhar debaixo da cama, aparece o It embaixo da cama, ele meio que vira a cabeça assim 360 e mostra o site de aposta, que eu não consegui ver qual que é o site de aposta aqui. Mas Meu Deus do céu, eu tava na expectativa. Calma aí, gente, mas- já volto. não, o pior é que não dá pra voltar porque é um Reels, mas
Bom, não vou fazer propaganda do site de aposta aqui, mas é impressionante, cara. É impressionante. Juntou duas coisas que eu odeio. Palhaço e filme de terror. E é aí, isso. depois Eu do achei It... que era site de aposta. Não, gente, é filme de terror e palhaço. Depois do It, a coisa mostrar lá o anúncio, o cara volta a olhar pro notebook, dá um zoom in dentro do filme, ele dá um play e segue o filme, cara. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Vamos Gente, pras nossas- eu tinha ficado na dúvida, deixa eu me corrigir. Eu achei que era do filme. Não É do site. É do site. Meu, que brisa. É. Aquela coisa que você fica desesperado clicando pra fechar. Não dá. Você é louco. Eu ia ter E tomado um dependendo da susto pessoa- enorme. Dependendo da pessoa, mesmo assistindo, não vai perceber que isso não é do filme. Tem Sim. essa ainda. Sim. Eu É achei que era do verdade. filme. A pessoa vai assistir o filme e vai chegar no final do filme. Caramba, eu só não entendi aquela parte que apareceu o palhaço mostrando o celular. O Porque o It It tá no filme do Pânico. da Paramount, né? Não entendi. Vamos pro nosso fechamento? Lembrando que o Spotify permite realizar enquetes e perguntas dentro da sua plataforma. Então, se você está ouvindo o nosso episódio pelo Spotify, entre na página do episódio e responde lá a pergunta que colocamos para vocês. Você tem cadastro em alguma plataforma de bet? E se você também está assistindo pelo YouTube, ou se não, se você já assistiu e está indo em alguma das nossas redes sociais, pode responder também. A gente gosta de interagir, a gente gosta de responder. E também, às vezes, a gente traz o que vocês responderam para cá. Então, vai saber. Exatamente. E lembrando, né, que a gente aí tá falando de redes sociais, você pode acompanhar a gente também nas redes sociais do GKPBcast, que é @GKPBcast no Instagram, @GKPBcast no Twitter, e tem as nossas redes sociais pessoais. Eu sou @Matheus Ferreira no Twitter, @FerreiraMatheus no Instagram. A Nicole é @Nicole Siniscalchi, SINISCALCHI no Instagram. Caramba, soletrando aqui ao vivo. Exato. E o @Victor Alexandro no Instagram ou no Twitter. A gente se vê na próxima semana. Um abraço para todos vocês e até lá. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.